entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 11 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. 96803-8319 é o telefone do nosso WhatsApp. Você escreve aí a sua opinião nos temas de hoje e também manda o seu áudio pra cá, contando a sua história com o Debate 93. A gente gosta de ouvir sua voz, a gente gosta de ouvir suas histórias. Vai chamar quem hoje aí, Marcela? Vai chamar o Wellington? Wellington, fala com a gente. Bom dia a todos da rádio, todos os ouvintes. Quero dizer para vocês que é um prazer imenso. Meu nome é Wellington, eu sou de Campos dos Goitacazes, da Igreja Assembleia de Deus Central. É um prazer imenso ouvir vocês todos os dias, desde a hora que eu levanto até a hora que vou me deitar. A paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe. Meu querido Wellington, a paz do Senhor, meu querido irmão. Um abraço pra você, pra toda a galera de Campos acompanhando a gente aí. Gente boa demais, meu Deus do céu. Campos é muito bom. Deus abençoe a todos vocês com muito carinho, muita gratidão a Deus por essa audiência maravilhosa. Ô, Marcela Bastos, pra quem quiser adquirir o audiobook ou o e-book do meu livro Nada Mais Será Como Antes, lançado aqui pela nossa MK, como é que o nosso ouvinte faz? Você pode entrar no Kobo e lá no Kobo você vai digitar pelo título Nada Mais Será Como Antes. Não digita J.R. Vargas, digita Nada Mais Será Como Antes. Vai se apresentar lá as duas opções e você escolhe uma das duas. No ruim, não lembra de nada, joga no Google, Nada Mais Será Como Antes, J.R. Vargas, MK Editora, você vai conseguir chegar lá e você vai conseguir comprar. Gostei do no ruim. Essa parte aí eu achei até que a pessoa não confunde, né? Ué. No ruim, que é essa a expressão agora. No ruim, joga no Google. Não sei se é essa a expressão, essa é uma expressão minha. Ficou boa, ficou adequada, ficou boa. 11h05, minha gente, esse é o Debate 93, estamos juntos aqui na nossa 93 FM. Ontem foi o enterro do menino Brian Eduardo, de 6 anos. Ele morreu, minha gente, domingo, após ser baleado em uma briga de trânsito. Agora você imagina, Bel, o menino de 6 anos no carro com o pai. O pai do menino teria freado bruscamente em um sinal vermelho. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? O autor dos disparos emparelhou o carro, xingou e atirou para dentro do carro, mesmo sabendo que tinha crianças dentro do veículo. Em entrevista, a mãe de Brian disse que havia uma mulher ao lado do homem que tentou abaixar a arma, mas não conseguiu. Imagina o desespero também dessa mulher, ao lado de alguém desse nível. A falta de autocontrole e as brigas de trânsito fazem mais uma vítima. Você já presenciou, até mesmo já se envolveu uma briga de trânsito? Manso quando todos ao redor são agressivos. Você consegue? O nosso dia a dia parece ser uma constante ou um constante teste para aquilo que a Bíblia chama de longanimidade. Como desenvolver esse fruto do Espírito? Eu quero a sua opinião e participação no nosso Debate 93 de hoje. Philip Rivers é um bem-sucedido jogador de futebol americano e também ele é cristão. Em uma recente entrevista, ele destacou que um dos segredos para o sucesso do seu casamento foi a decisão de ter permanecido virgem até a sua noite de núpcias. Permanecer puro, disse ele, ser casto, foi muito importante para nós. Ele agora tem 8 filhos. Minha gente, o que economizou aí, 8 filhos, e conta que seu casamento continua tão feliz quanto antes. É isso aí, Felipe. Você acha que manter-se puro até o casamento deixou de ser importante para os jovens cristãos de hoje? Qual o segredo para aguentar as pressões tanto da sociedade quanto as do próprio corpo quando a questão é a virgindade? Porque para Deus o sexo é apenas no casamento?
pergunta aqui, nós vamos estar discutindo esse tema aqui no nosso debate 93 de hoje também. Chama todo mundo, hein? Avisa aí, liga para aquele irmão, assim como quem não quer nada, entendeu? Liga para aquela irmã, assim, ô irmãzinha, tá ligado aí no debate da 93? Você entendeu, né, ouvinte? Que é só entre nós aí. Vamos lá. Convivo com pessoas que têm hábitos que não são iguais aos meus e por isso sofro várias críticas contra o ouvinte, mas quando leio a Bíblia, vejo que Jesus andava com pecadores e aqueles que eram consideradas péssimas companhias. Como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado? Andar com uma pessoa de visão diferente da minha seria julgo desigual? Corro o risco de absorver valores errados? Como influenciar e não ser influenciada? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bom dia, pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo. Alô, Duque de Caxias, acompanhando a gente. Quero ouvir a opinião do senhor, pastor, sobre esse primeiro tema do debate. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os queridos ouvintes que estão agora atentos aí. Bom, na verdade, gente, isso aqui é uma linha muito tênue, porque como caminhar com pessoas que têm hábitos diferentes dos meus? Acredito que é impossível hoje, no meio que nós vivemos, não caminharmos com pessoas que são diferentes de nós. Obviamente que ela usa uma máxima, ou ele usa uma máxima, falando de Jesus, que andava com pessoas com péssimos hábitos, pessoas totalmente diferentes, e Jesus não era influenciado. Obviamente que isso é uma questão também de analisarmos a questão da idade dessa pessoa, porque, por exemplo, todos nós, todos os seres humanos, de um modo geral, eles são influenciados e são influenciáveis. Essa é uma verdade. O tempo todo algo ou alguém nos influencia alguma coisa. Isso é bom, isso é saudável, isso é salutar, porque todos os dias quando lemos a palavra, quando adquirimos um novo conhecimento, isso nos influencia de alguma maneira. Até que ponto isso é saudável? Eu acho que é essa a questão. Não é se eu sou influenciável ou se eu influencio, mas até que ponto isso é saudável para mim. Eu acho que é isso que mais para frente um pouco eu quero falar. Pastora Márcia Torres, da Igreja Apostólica Unidade em Cristo na Barra, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. A pessoa que escreveu disse: convivo com pessoas que têm hábitos que não são iguais aos meus. Aqui a gente tem que perguntar, para responder, o nível de convivência, né? Porque conviver, como o pastor já falou, que me antecedeu, nós convivemos todos os dias, mas um nível de convivência, a nível de amizade, um nível mais profundo, um nível de sair junto, de ter coisas juntos, é aí que tem que ter o limite. Porque Jesus, a palavra vai dizer para nós que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então Jesus, ele não se afastava de pecadores. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, mas quem caminhava com ele no sentido do dia a dia, de suas ações, eram os discípulos, eram pessoas que estavam seguindo a Jesus, seguidores, que seguiam os valores que ele pregava. Então, andar junto, compartilhar os mesmos valores é uma coisa, é uma convivência profunda. Agora, se ele está falando dessa convivência nossa do dia a dia, nós não podemos fazer exceção de pessoas. Nós vivemos no mundo, nós não fazemos parte e não compartilhamos com os mesmos valores do mundo, né? Então, como não ser influenciado? Seguindo os valores da palavra de Deus. É uma questão de olhar aquilo que a Bíblia mostra. Bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama, muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo ao debate. Bom dia, JR, a todos. Muito bom poder estar aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter nos convidado mais uma vez. E, bem, é bem verdade que já foi falado aqui algo interessante, importante. Nós vivemos em uma sociedade que é impossível nós não termos nenhum contato com esse tipo de pessoa. Porém, quando ela coloca aqui, e eu vejo que ela está em crise por causa disso, né? E aí, quando eu leio aqui que ela traz à luz do assunto acerca de Jesus, quando leio a Bíblia, vejo que Jesus andava com pecadores, eu quero deixar bem claro para essa irmã e para todos os ouvintes que Jesus andava com pecadores não porque não havia outra opção.
Jesus andava com pecadores porque havia, na verdade, um propósito dele acerca daquelas vidas. Ele veio com esse propósito. E se essa irmã está andando junto a essas pessoas com um propósito de alcançá-las para Cristo, de mudar o comportamento delas, isso vai ser muito legal, é muito bom, e ela vai ter argumento com essas pessoas que estão criticando ela. Agora, se ela anda com essas pessoas, e como disse o pastor, entre influenciados e influenciando, e se ela tem sido influenciada, eu tenho uma orientação para ela. Se destaca dessas pessoas, procura se fortalecer em Cristo, para depois voltar a ter a companhia dessas pessoas para ganhá-las e alcançá-las para Cristo. Sérgio Dubocage é jornalista da TV Brasil. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Bom dia a todos, ouvintes, debatedores. Obrigado mais uma vez pelo convite, prazer sempre estar aqui. É muito bom o tema porque nos força a estudar uma série de situações que nos envolvem diretamente, né? Nós somos uma sociedade em que, como já disse o pastor Manuel, nos obriga a esse tipo de encarar todo tipo de relacionamento, cabendo a cada um de nós saber discernir aqueles que são bons ou ruins. Se bem que muitas vezes a gente não consegue perceber num primeiro momento se aquela pessoa está efetivamente sendo fiel àquilo que ela é internamente, intimamente, né, no trato conosco no dia a dia. Nós somos seres sociais, não tem como evitar tipos de relacionamentos, mas sim as influências. Como disse agora há pouco a pastora no Salmo 1, né? Não temos de nos preservar nesses relacionamentos. Mas eu me atenho a um versículo de Romanos 10 que diz como crer se não há quem pregue, né? Eu acho que muitas das vezes nós podemos ser exatamente essa ferramenta que faz com que aquela pessoa que num primeiro momento não nos traria bem algum ou não nos seria um bom relacionamento, ela possa ser convertida e a partir daí desse relacionamento conosco, seguir uma vida diferente. A impressão que dá é que no primeiro instante existe uma questão assim, cuidado para você não ser influenciado, porque tem gente que é muito facilmente influenciável. Sim. Tem gente que a pessoa fala assim, olha, eu tô com a dor no pé, a pessoa sente. Não sente, doutora? Sim. Não é assim, pessoal? Tô com a dor na unha, qual delas? Do dedão. Eu também. Doeu aqui agora. E dói, e a pessoa sente a dor. Tem pessoas que falam com sotaque e o outro acaba assimilando o sotaque. A pessoa bebe alguma coisa, a pessoa vai lá e bebe. E tem gente que faz isso, eu não quero desagradar. Eu tô andando com as pessoas. Ainda pego o versículo bíblico. Eu fiz de doido para ganhar os doidos, fiz de bêbado para ganhar os bêbados. Não tem nada disso, a aplicação não é essa, mas esse é um cuidado. O outro lado é a chance de acendermos a luz. É a chance de temperarmos, de sermos sal. E essa perspectiva, tanto o que a gente recebe quanto o que a gente doa, que essa troca que acontece o tempo inteiro, ela tem que ter um equilíbrio aqui, né? Do nosso ponto de vista, nós temos que estar mais influenciando do que influenciado. Não é isso? Desculpa. Pode ir, pastor. Sem sombra de dúvidas, por isso que eu disse que isso depende muito do grau de maturidade dessa pessoa. Maturidade no que diz respeito à Bíblia, por exemplo. Porque se ela tem um nível de maturidade, por exemplo, o apóstolo Paulo chega num lugar onde haviam muitos altares de deuses pagãos e ele está olhando todo mundo fazer. E de repente a oportunidade está com ele. Ele só diz assim, olha, gente, aquele Deus ali, aquele altar ali, Deus estranho, aquele ali vocês devem adorar. Não o altar, mas ao Deus estranho. Observe que Paulo não era influenciado. Agora, eu torno a repetir. Nós somos seres influenciáveis o tempo todo. Nós fazemos uma leitura de um livro e aquele livro nos influencia. Há um sermão diferente. Ele não é a base da nossa vida. A base é a Bíblia. Mas um livro influencia e muito. Um autor influencia e muito. Isso não há problema quanto a ser influenciado. A grande questão é o nível de maturidade. Por exemplo, como o bispo disse muito bem aqui agora há pouco, se essa pessoa é nova na caminhada e ela anda com pessoas que professam uma fé diferente da dela, é muito provável que ela vai ser influenciada por aquela outra pessoa. Então ela precisa ter bases, ela precisa buscar princípios estabelecidos. Observe, quando é que temos
a maior dificuldade de sermos influenciados, como quando temos princípios estabelecidos acerca daquilo que eu estou vivendo. Ou seja, eu tenho princípios da palavra acerca de uma conduta moral, por exemplo. Eu não vou ser influenciado por outro. Por quê? Porque eu já tenho princípio estabelecido. Agora, todos nós temos princípios estabelecidos para a vida inteira acerca de tudo? Não. É por isso que somos influenciados o tempo todo e, obviamente, devemos mais influenciar do que sermos influenciados. Quando eu pego, por exemplo, algumas pessoas que tentam ajustar a palavra de Deus para o seu comportamento, para a sua vida, eu vejo que essas pessoas, na verdade, acabam indo de mal a pior. Né? E aí eu pego, por exemplo, o texto que o jornalista Sérgio trouxe aqui, de Salmo 1. Não se detém, não se assenta e não aceita o conselho deles. Né? Era isso que Jesus fazia. Jesus estava ali naquele momento, mas ele acabava não se detendo, nem se assentando e nem aceitando o conselho, porque ele estava certo do propósito dele. Quando nós estamos certos do nosso propósito acerca do Evangelho e da nossa vida com Deus, qual? Posso levantar uma questão aqui? Eu trabalho num meio que realmente é difícil, né? Trabalho com jornalismo, trabalho com esporte, a gente tem, inclusive para a gente ter uma noção de como é diferente a palavra, o cristão, existem os atletas de Cristo, né? São diferenciados, né? Tem um outro tipo de visão da torcida, dos outros jogadores, enfim. Então, eu já até conversei com o meu pastor lá da Presbiteriana sobre isso, como é que a gente convive nesse meio, né? Mas uma coisa que pode estar acontecendo com essa ouvinte, né, que mandou a mensagem, né? E se ela tiver receio de assumir o lado cristão dela, para ela ser aceita naquele grupo de amizades em que ela está convivendo, né? Até que ponto ela precisa não ser, veja bem o que eu estou dizendo, precisa não ser cristã para ser aceita e ela gostar daquelas pessoas. O quanto ela anula, o receio dela de perder. O quanto ela anula o cristianismo, o testemunho dela para ser aceita pelo grupo. Eu vivo com pessoas que têm hábitos que não são iguais aos meus. Então, até que ponto ela se é forçada? Porque normalmente a convivência de trabalho é uma coisa, a convivência mais distante é outra. Agora, a convivência próxima, ela nos leva, o ser humano é assim, nos leva a hábitos, a processos que são parecidos ou iguais aos nossos. Por isso os cristãos costumam se relacionar com cristãos mais próximos para o nível de amizade, de sociedade e por aí vai. Então, essa convivência que não são, então a pergunta que eu faria, por que você gosta de conviver com pessoas que não têm os mesmos hábitos que você? Muito bem, mas aí, nesse aspecto aí, você tem exatamente esse outro ponto, que é estar no convivendo, que você está estudando, por exemplo. Você está estudando, você está numa sala de aula, você está na universidade, no trabalho, você está num ambiente que você precisa estar. Agora, uma ouvinte nossa pelo WhatsApp diz: JR, eu sou evangélica e não tenho nenhuma amiga evangélica. Ela não tem, ela diz: eu saio para praia, saio para aniversário, restaurantes, mas evito sair para as baladas, já que eu não vejo isso como certo. Não vou deixar de ser amiga, até porque muitas gostam de se abrir comigo, né? Como a debatedora disse, eu não me deixo influenciar, pois sei o que quero para a minha vida. Entendeu? Diz ela aqui, é um posicionamento dela, né? Sim, e isso era outro ponto que eu iria completar aqui, JR, porque o que acontece? Eu e você conhecemos pessoas que não são cristãs e têm um comportamento exemplar. Um comportamento que não nos fere em nada do nosso comportamento cristão. Concordam comigo? É claro. Exatamente. E essa colocação dela nos deixa preocupados acerca do comportamento dessas pessoas. E aí surge uma outra questão importante. O Salmo 1º, que foi citado muito bem aqui, as pessoas confundem ali uma palavra muito importante, ímpio, por exemplo. Sim. Nem toda pessoa não evangélica é ímpia. É ímpia. Porque o ímpio significa sagaz, mal, ruim. E todo não evangélico é ruim, é sagaz, é mal? Não. Tem não evangélico que é honesto. Aliás, mais honesto que muitos cristãos que se dizem cristãos. Também. Em alguns casos, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, toda pessoa que não é evangélica, eu não vou me assentar com ela? Claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque senão eu vou me isolar do mundo, vou ser monge. Como também aí... não vai sair para balada com o evangélico só porque é evangélico. Porque é evangélico. Né? Não, aqui nós estamos um bonde aqui, o bonde. Por isso que o princípio tem que ser estabelecido. Pastor. Nosso bonde aqui só tem cristão, entendeu? E o que você faz? Não, nós vamos pra rave direto. É mesmo, irmão? É madrugada toda. É madrugada inteira. Tá orando? Não, pastor. Orando, entendeu? E aí tá todo mundo junto. Resolve alguma coisa? Amenizou alguma coisa? De maneira nenhuma. Exatamente. Tem que ter princípio estabelecido. Ó, aqui ouvinte dizendo: concordo com o pastor. No meu caso, eu tenho amigas com o mesmo pensamento e
de religião que eu, como também tenho amigas que não. Mas existe uma grande diferença em nosso relacionamento. Elas me respeitam nas minhas escolhas e eu as respeito em suas escolhas. Tenho a mesma visão e isso não muda, pois eu tenho os meus princípios. E aí ela diz, no meu caso, são amigas da faculdade quanto a ela. Então, a postura na faculdade ou no trabalho, é importante isso que ela está falando. Ela tem os princípios e é respeitada pelo meio que ela vive. Quando o jornalista falou aqui acerca, o meu xará aqui falou acerca da posição de ter que abrir mão da posição de cristão, né? Eu particularmente não abriria. Eu não abriria. Mas depende tudo assim do perfil da pessoa, né? Sim, eu estou falando. Olha, ela está estruturada. Ele diz que às vezes a pessoa, para ser aceita no grupo, abre mão, entendeu? Não é ele, não. Ele falou, tem gente. Não, eu entendi que tem gente. Eu estou falando que, na minha posição aqui, até de debatedor, para poder orientá-los, eu não abriria e a minha posição como debatedor não abram mão. Porque eu acho que não dá para viver conciliar isso, não dá, entendeu? De maneira nenhuma, só que uma coisa importante nós temos que pensar, o não abrir mão seria o quê? Porque vamos ser honestos aqui, que tem cristão que se torna chato. Ele quer empurrar de goela abaixo em todo mundo a fé que ele crê e ele não respeita o limite do outro. Então não abrir mão de dizer que não é cristão é sair gritando para todo mundo, eu sou cristão, eu sou crente, aqui é do meu jeito, vocês vão tudo pro inferno. Não é isso. Mantenha a tua postura, deixa as pessoas verem Cristo em você. Se comporte como cristão, não diga necessariamente que você é, mas se comporte como tal e você vai influenciar. Né? Exatamente, eu sou. Uma pergunta que a nossa ouvinte faz aqui nos escreveu, diz, corre o risco de absorver valores errados, que corre, né? Corre. Tá no jogo, tá sendo influenciado. 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. É isso aí. Vigiar e orar. Agora, isso vale para o bonde dos crentes, como vale para o bonde com os não crentes. Exatamente. Que as más conversações, infelizmente, isso não é uma exclusividade, né? Dos não. Infelizmente, até porque está na Bíblia, né? Sim. É pra gente saber. É isso aí. Eu acho que é uma indireta para nós, né? Porque exatamente se está na Bíblia é para nós, é para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e vale para todos. Então absorver corre esse risco mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Tem gente que muda, não tem, Sérgio? Quando a pessoa às vezes está num período pré-universitário, é uma pessoa, às vezes no período universitário, a pessoa tem uma mudança, começa a ter umas atitudes, sai com o pessoal pro churras. Sim. Tá achando que é churros? Não, é churras. Nesse versículo de Coríntios, citado agora há pouco, tem a questão de você absorver os valores errados, né? Por isso que eu lembrei do vigiar e orar, porque numa situação como essa a gente precisa estar muito atento àquilo que está nos cercando, né? Acho que não há dúvida quanto a isso. No meu trabalho especificamente, eu acho que eu sou o único cristão, né? Pelo menos assim, de uma forma mais declarada, e o que eu achei curioso, que foi citado agora há pouco por um ouvinte, é que eu também sou procurado muitas vezes para, não uma orientação, porque me parece que a pessoa acreditar, eu acho que ainda existe uma certa dificuldade por parte de muita gente, né? Acreditar da forma que a gente acredita em Jesus, né? Por mais que você fale, por mais que você demonstre, mas as pessoas às vezes têm uma certa aversão, ou uma dificuldade, uma barreira, né? Mas eu sou procurado às vezes para conversar e eu acho que isso já é uma demonstração de que a sua postura diante dos outros chama atenção. O termo efetivamente é esse, né? Mas que há mudança de comportamento sem dúvida alguma. Eu vivi uma retaliação muito grande pelo fato de me converter já estando na polícia durante um tempo e dentro do batalhão como eu sofria com essa conversão. E se me permitir contar uma experiência, né? Eu recebi um detimento devido, na minha época não podia usar celular e eles me pegaram com o celular e eu tomei um detimento de 5 dias, fiquei preso 5 dias e quando eu cheguei naquele local da prisão, tinham mais 5 policiais presos e quando eu cheguei lá, eles estavam com a televisão, filme pornográfico, e quando me viram, falou, pastor, nós vamos te desviar. E foi uma pressão, meu amigo. Mas durante esses dias que eu fiquei preso,
o meu testemunho, a leitura da Bíblia, fez com que todos eles, JR, se rendesse a Cristo, mudasse aquele comportamento em poucos dias. Desses 5, 3 viraram pastores, são pastores hoje, para a glória do nome do Senhor. Então nós precisamos preservar, às vezes, o nosso testemunho para poder... É a guarda pretoriana. Traz a guarda aqui. Não, pode mudar aqui, doutor. Ô Paulo, mas é outro camarada que você não conhece. Traz esse. Pode levar isso aí que já está pronto. Quando ele fala, Paulo fala, JR, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu acho que a palavra prender, o verbo prender, é que baliza isso aí e equilibra o que nós estamos falando, entendeu? A convivência, em certo nível, é uma coisa, mas o estar preso, que significa mesmo compartilhando as mesmas coisas, tem tudo a ver. Então, porque ele pergunta, que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Sociedade tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Então, para ouvinte, que convívio é esse? É um convívio que te prende ou é um convívio que é como esse que nós já falamos, que a ouvinte aí também falou, que ela se respeita e as pessoas respeitam? E aí não é um estado físico, não está falando de um espaço geográfico, está falando mais de uma questão emocional. Porque é possível você trabalhar com pessoas 24 horas, tem comportamento diferente do seu e não está preso a ela. Sim. É normal, você tem seus princípios. Isso é muito comum. Ouvinte dizendo, JR, eu tenho muitos amigos não cristãos que gostam de contar seus problemas e pedir a minha opinião porque eu sou cristã. Conta aqui a nossa ouvinte, tô vendo aqui que tem muita gente com oportunidade, hein? Muita gente com oportunidade de compartilhar o evangelho e gente está aproveitando. Exatamente. Gente que está aproveitando a oportunidade. Muito bom. Né? Aqui outros aqui dizendo o seguinte, olha, não é porque eu tenho um piano em casa que quer dizer que eu sou pianista. Olha aí, o ouvinte começa com a frase impacto. Gostei da... Não, tem mais. Já não parou, não, gente, não parou. Você está achando que ela parou aqui? Parou não, né? Diz, só porque você vive dia e noite na igreja não quer dizer que você seja um cristão. Entendeu? Aí, ouvinte, o pessoal vai falar assim, forte essa palavra, hein? Fala sério. Não, eu lembrei de uma coisa, um dos meus maiores amigos dentro do meu trabalho é da Umbanda. Ele me ouve e me respeita e eu me sinto também na obrigação de respeitá-lo, é uma opção dele, né? E essa diferença, que é grande, em nada afeta o nosso relacionamento. Ele não me influencia, mas infelizmente eu não influencio a ele. Mas somos amigos há 30 anos, talvez. E aí? Coloca até o... O Sérgio é jornalista, tá achando que aqui ele vai só perguntar. Eu que pergunto pra você. E aí, Sérgio? Diz que você não está influenciando ele com essa postura. Porque o trabalhar do espírito é algo tão amplo que nós achamos, às vezes, que aquela coisa... Foi uma das coisas que eu anotei aqui, entendeu, pastor? Aquele crente legalista e chato que fica, eu sou crente, você vai pro inferno. Você tá errado. Você tá errado o tempo todo. Ele perde a maior oportunidade de falar de Jesus. Você não está sendo colocado em xeque como ele foi no meio de 5 presos lá e que ele precisava dizer, ó, meu comportamento é esse. Não, você está numa convivência ali do dia a dia, demonstrando amor e respeito. Verdade. Não significa que você não possa orar por ele, não significa que o dia que ele vir com uma dor, você não possa acolhê-lo mais do que você tem acolhido, entende? Não, então, o trabalhar do espírito, ele é muito amplo. Porque e muitas vezes o crente chato, ele perde essa oportunidade. É que uma das perguntas da ouvinte é essa, como escolher com sabedoria aqueles que irão caminhar ao nosso lado? Caminhar. Então, é isso. Não, tudo bem, mas às vezes o caminhar é estar ali no dia a dia, né? O dia inteiro a gente está ao lado daquela pessoa. E foi colocado logo no início. A gente não pode fazer a acepção das pessoas, não podemos. Né? Sim, mas apesar o seu amigo lá, né? Ela começa dizendo que ela anda com pessoas que têm maus hábitos. Olha o problema. E talvez o seu amigo lá, apesar de ter se inclinado para a fé dele lá, mas ele de repente não tem maus hábitos. Sim. A crença dele, a fé dele. E é um trabalho. É um trabalho. Diferente do não é uma passear, né? escolha de caminhar junto com Aqui eu ouvi dizendo, JR, eu tenho um primo, JR, esse meu primo. Então eu vou ter um primo, né? Eu tenho um primo. Ele era evangélico e andava com pessoas não evangélicas. Ele falava assim, eu vou levar todo mundo para a igreja, já comigo. Todo mundo vai para a igreja comigo. No final, JR, ele que se desviou, diz aqui a nosso ouvinte. Olha, outro ouvinte, é impossível nós como cristãos não convivermos no meio que não está de acordo com o nosso padrão, nosso modelo de vida. Jesus, antes de se entregar à cruz, ora pelos discípulos, para o Pai não os tirar do mundo, mas para que os livre do mal. Os cristãos precisam entender que conviver não é se envolver,
É possível conviver sem se envolver? Faz a distinção aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte tem um colega de convivência, mas eu não tenho amigos. Meu amigo é Jesus, conta ele aqui. Outra ouvinte dizendo, olha, tenho amigas não evangélicas, elas nunca me influenciaram. Eu tenho 18 anos, sou virgem, nunca beijei. As amigas da igreja tentam me influenciar mais que as não evangélicas. Então o pessoal coloca a pilha, não tem? Sim. Tem. Beija. Aí a pessoa vai lá e beija. Ei, Triste ouvir. palhaçada. Hein? Por isso que a palavrinha ímpio não pode ser destinada a apenas não evangélicos. É verdade. Tem muita gente que se diz evangélico dentro da igreja, é um ímpio. Pratica uma conduta ímpia. Iniquidade é tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Deus, né? Olha aqui o ouvinte dizendo, ouvinte que tem a amiga que chama, que as amigas respeitam o posicionamento dela, etc. Ela diz, olha, elas já me chamaram para sair sim, mas entenderam o meu posicionamento. Eu me converti há 3 anos, antes eu saía com elas. Por isso, no começo, houve uma tentativa de fazer com que eu voltasse, mas depois ficou claro, e elas super me respeitam, que aliás é uma expressão do momento, né? Tem que botar um super, né? Eu super recomendo essa pessoa. Então aqui a nossa ouvinte, muito jovem, diz assim, eu super me respeito. Então vou falar assim também. Vou falar assim também, Marcelo. Anota aí pra falar. Super me respeita agora. Olha, gente, eu super respeito vocês, entendeu? Vocês são super debatedores. Vocês são top. Agradeço a opinião, participação e a reflexão dos nossos queridos ouvintes no Debate 93, que, aliás, é um super debate. Super debate. Estamos juntos no Debate 93. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, ontem foi o enterro do menino Brian Eduardo, de 6 anos, que morreu domingo após ser baleado em uma briga de trânsito. O pai do menino teria freado bruscamente a um sinal vermelho. O autor dos disparos emparelhou o carro, xingou e atirou mesmo sabendo que tinha crianças no carro. Em entrevista, a mãe de Brian disse que havia uma mulher ao lado do homem que tentou abaixar a arma, mas não conseguiu. A falta de autocontrole e as brigas de trânsito fazem mais uma vítima. Você já presenciou, até mesmo se envolveu em uma briga de trânsito? Manso quando todos ao redor são agressivos. Você consegue? O nosso dia a dia parece ser um constante teste para aquilo que a Bíblia chama de longanimidade. Como desenvolver esse fruto do Espírito? Eu pergunto aos nossos queridos debatedores. Rapaz, a gente lê um negócio desse, mas dá um repulsa, né? A gente fica pensando, meu Deus, o que levou esse cara, por mais que discutisse, né? A sacar uma arma e atirar no carro do lado, vendo que tinha criança, independente se tinha ou não, né? Infelizmente teve a criança, então é muito complicado. Nós estamos vivendo num tempo dos extremos, né? Da impaciência, né? Não tem filtro para emoção, né? Emoção sem filtro. Essa falta de controle está assustando e é lamentável e assim, a dor que essa família está sentindo é uma dor que só de ler transmite para nós, terrível. Eu acho que a questão da arma, né, é o primeiro grande motivo de ter havido isso, né? Se as pessoas não andassem armadas. Ontem também me parece que houve um caso de um rapaz que entrou na casa da ex-namorada de 16 anos, com quem eles já tinham 2 filhos. Ela se separou dele, ela pediu para a mãe sair da sala, levar as crianças e deu 2 tiros no peito da menina, né? Isso foi ontem, né? Então, a situação assim, semelhante por conta da reação, né? Claro que um foi um crime passional e o outro não. Mas a violência no trânsito, eu estava tentando fazer uma pesquisa aqui, mas me parece que o Brasil é o 4º país no mundo em mortes por violência no trânsito. Claro que aí entram todas as situações, os acidentes nas estradas e outras coisas mais, mas isso, infelizmente, esse fato que aconteceu aqui, há 2, 3 anos, teve aquele menino que foi arrastado depois de um assalto. Então, infelizmente, a gente vê situações como essa de forma repetitiva, né? A gente quase que é obrigado a aceitar, porque parece que é uma coisa normal que acontece.
A gente abre as páginas dos jornais e quase todo dia tem uma situação como essa. Enfim, é muito ruim, assim. Tem uma informação... Eu tenho um comportamento um pouco diferente no trânsito, eu reconheço, né? Tanto que... Calmo? Não, calmo. Uhum. Mas eu tenho eu entro no rádio e ligo na 93. Mas não chega nesse extremo. Entro no rádio não, no carro. Né? Não chega nesse extremo. Não chega, não, imagina. Claro. Aqui, gente, só uma informação a mais aqui, a Polícia de São Paulo, e que é uma informação importante, eles têm um serviço telefônico de emergência, aponta, por exemplo, a cada dia da semana são 70 chamadas apontando discussões variadas entre condutores de veículos. Isso são dados de 2011. São dados desatualizados, mas apontam uma ideia, né? Quer dizer, naturalmente hoje existem muito mais pessoas envolvidas, que tem muito mais carro. Claro. O trânsito está pior. Um ouvinte nosso aqui dizendo assim, aqui em Friburgo o trânsito é caótico. Então a gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro pensando assim, mas Friburgo é caótico? Imagina no Rio. Mas ele está dizendo, JR, aqui no horário de pico, qualquer incidente ou obra em alguma rua, torna um trecho de 100 metros uma tarefa dificílima de ser cumprida. Tenham por hábito respeitar os demais motoristas, pilotos, pedestres. Agora, há uns 3 meses, um rapaz completamente alterado tentou me ultrapassar pela direita em um trecho urbano, entre outros veículos, só não causou um acidente, porque realmente eu fiquei atento no trânsito e precisei frear bruscamente. Minha esposa e meu filho de 2 anos, nós levamos um susto com a tentativa e com a reação do rapaz, que seguiu avançando um sinal e por muito pouco não atropelou uma senhora de muletas 200 metros à frente. O trânsito estava parado, de nada adiantou. De modo geral, as pessoas estão muito egoístas e atrasadas, gerando ainda mais problemas no trânsito e na vida. Precisamos nos esforçar e remar contra a maré, levando o evangelho através do nosso comportamento nas ruas. É difícil, mas é muito necessário. Conta aqui um dos nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Nós vivemos um tempo, agora acho que diminuiu um pouquinho, a gente tinha muito adesivo nos carros, né? Aquele adesivão, foi Deus que me deu, hein? Aquele Monza antigo. A serviço de Jesus. Foi Deus que me deu e é meu, né? Aquele negócio todo tá pago, a serviço do rei. E a pessoa com adesivão desse aí, né? Maravilhoso, a serviço do rei. O rei devia estar com pressa. Ou bravo, né? É triste, cara. É muito triste. Na Barra da Tijuca tem pegas à noite, na Avenida das Américas, que é uma coisa terrível. E tem espectadores olhando isso. Pegas mesmo. Então, assim, para vocês verem, isso tudo é na nossa cidade, né? Então, o tempo em que nós estamos vivendo e tudo que está acontecendo também no Rio ajuda a fomentar um pouco, mas nós temos que fazer a diferença. Eu sou uma pessoa tão calma no trânsito que se me fecharem, eu freio e deixo passar. E não falo nada, e não buzino. Não faço nada, eu tenho que fazer diferente. Eu não tenho Jesus? Eu não tenho o Espírito Santo? Então eu tenho que fazer diferente. Eu tenho pressa como os outros? Tenho. Mas tem que sair mais cedo, tem que fazer alguma coisa diferente. O fato de estar com uma arma, né? Já gera um outro debate que não dá nem para falar aqui, né? Então, tudo isso são dados que nós temos, que nós, como cristãos, como que você desenvolve o fruto do Espírito? Longanimidade, que é exatamente esticar a corda da paciência. É nesses momentos de conflito. Ninguém desenvolve paciência numa ilha deserta, balançando na rede. Não tem como, né? Não tem como. Então, o cristão, ele faz diferente, ele tem uma forma de pensar diferente. E do ponto de vista psicológico, os 30 primeiros segundos diante de um conflito é o momento em que você tem a oportunidade de fazer a maior besteira. Se você segura e conta até 30 segundos, sua mente já tem a oportunidade de pensar diferente. Até 10, né? Conta até 10. O pessoal falava, conta até 10, mas é um 10 devagar. Então dá 30. 30 segundos, exatamente. Exatamente. É psicológico isso. É muito bom porque saber. Isso é falta de filtro. A reação, a impulsividade, ela não é filtrada por nada. Nem por um valor, nem por pensar em quem estava do lado dele, nem pensando em família, nada. Cego. É uma coisa que cega, entendeu? E isso não é no trânsito. Isso, a pessoa que faz isso, a vida dele é pautada assim. Não se engane. Só que aí ele se torna o quê? Uma arma quando ele vai para o meio da multidão. Entendeu? Nem precisa de uma arma. Nem precisa. Ele porque está aqui. Há alguns anos, vocês talvez se lembrem, claro, são todos bem jovens.
Memória fantástica. Aliás, vocês são todos super jovens. Obrigada. Não vou nem falar a minha idade. Manter a minha linha aqui. Ó. Não vou falar mais. Mas aí é o seguinte, na Tijuca aconteceu um episódio de um acidente de trânsito, uma besteirinha dessa de trânsito. O camarada saiu com um taco de beisebol, ou com a barra de ferro, não me lembro exatamente se uma coisa ou outra. Matou o camarada na frente dos filhos. Sim. Então, esse tipo de cena acontece no país inteiro, na cidade tranquila, que tem um trânsito mais tranquilo, mas que deu uma zebra, ou seja, não é nenhum trânsito, é a pessoa. É a pessoa. Então, se fosse o trânsito, seria uma coisa. Claro que se você ficar, meu Deus do céu, eu sempre fico pensando no seguinte: fico pensando no motorista de ônibus, no motorista de táxi, entendeu? Que está ali, motorista de van, que está ali o dia todo santo dia, para cima e para baixo. Motoristas eventuais, eles se estressam até mais porque às vezes não tem a prática. Aquele que tem a prática consegue dominar um pouco mais, mas chega uma hora que enche a paciência. Sim. Exatamente. Motorista de ônibus, você falou aí de motorista de ônibus, mas a gente precisa... Com ar-condicionado agora até dá uma aliviada, mas com calorão, lembra? Aquele motorzão do lado ali. E o passageiro, tem muito passageiro chato. E é exatamente isso. O problema hoje maior, as pessoas às vezes olham para o fruto. O problema não é o fruto, o problema é a raiz maltratada. O problema não é o trânsito, o problema são as pessoas mal resolvidas no dia a dia. O cara sai de casa brigado com a mulher, brigou com os filhos, tá devendo, tá não sei o quê, chega no trânsito, ele descarrega aquilo. Agora, gente, não tem como não citar o que Jesus falou em Mateus 24, diz que por aumentar as iniquidades, o amor de quase todos se esfriaria. Essa é uma verdade absoluta que tem acontecido e, infelizmente, a tendência é piorar. Infelizmente. Senão seria bom, mas... Eu sou motorista, uma ouvinte dizendo, sou motorista de transporte escolar. Essa também sofre, porque a criançada lá, tia, eu quero bala. Semana passada, quando eu estava parado em um sinal vermelho, tinha uma picape atrás de mim e uma moto parou ao lado e começou a insultar o motorista da picape. Eu não sabia. Se eu avançava o sinal para sair dali, entendeu? Você imagina, avança o sinal, é ruim. Ficar ali é ruim. Ela falou que ficou orando, entendeu? Graças a Deus o sinal abriu, meti o pé. Diz aqui a nossa querida ouvinte, a criançada. Virou trenzinho agora. A questão não é fácil. Olha, tem uma pesquisa que é muito interessante aqui da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Ela aponta que entre 13% e 18% dos motoristas brasileiros sofrem de algum problema psicológico ou psiquiátrico. 3 tipos de patologias são mais frequentes: a sociopatia, o transtorno explosivo intermitente, o cara explode, não explode, explode, não explode, explode, não explode, e o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, você imagina, a pessoa tem alguma dificuldade, tem algum distúrbio, tem algum problema não tratado, tá certo? Não, porque quando tá tratado, tá ali na economia ali do remedinho, na tranquilidade, alimentação, enfim, a pessoa tá fazendo a parte dela. Agora, se não, tem 13% a 18%, meu Jesus amado, não é isso, doutora? Bastante alto. Ó, enfim, nós estamos aí acompanhando isso aí com assustado. Eu, né, tô super assustado. E o que deveria ser feito, no caso, eram os exames psicotécnicos que se fazem para retirada de carteira, devia identificar isso. Mas isso não se passa nesses exames. Você que renova a carteira, você vai lá, faz rapidinho, entendeu? É só aquela coisa do olho mesmo, das vistas, e pronto. Aqueles consultórios parece que estão ali, me perdoe, mas parece que só estão ali para receber aquela taxa. E passa, precisa ser mais rigoroso. 10 minutos você faz aquilo e vai Precisava ser mais rigoroso. Aqui, ó, motorista de ônibus acompanhando a gente. Eu agradeço muito a Deus por essa audiência maravilhosa. A JR, sou motorista de ônibus, é muito difícil. Há algum tempo eu encostei o ônibus em um carro e só vendo a agressividade que eu fui abordado pelo condutor do carro, que depois se identificou como presbítero. Olha. Meu Deus. Ai, misericórdia. Melhor nem misericórdia. Falar, seu isso, seu aquilo, eu sou crente, eu também, Tirou a carteirinha, eu sou presbítero. Olha aí. E vinha da igreja. Aí eu me identifiquei como diácono, olha. Ele ainda tem que rir, minha gente. Tem que rir pra não chorar. Ímpio e apazigou. Veio o suposto ímpio e disse, calma, gente, deixa disso, cara. Aí, próximo, né? Eu mostrei a ele a minha calma, ele ficou envergonhado com a minha reação.
A resposta branda desvia o furor. Exatamente. Tem gente que fala até errado esse texto. Eu até entendo, porque eu já falei várias vezes também. A gente fala assim, gente que fala a palavra branda. Não é a palavra, é a resposta branda. É mais difícil ainda. Exatamente. Só com Deus na nossa vida, né? Exatamente. Quando você porque encontra a uma pessoa que dá uma reação, resposta você branda, mostra, e o ser humano tem a oportunidade de mostrar realmente quem ele é, não é com algo que você faz pensando que você vai fazer, mas é a resposta que você dá diante do inusitado, diante do problema, diante do conflito. Isso mostra quem a pessoa realmente é, entendeu? É o caso, o tiro, ele não foi ali da hora somente. Tem algo naquele coração, acumulado naquela mente, no comportamento anterior, Só entende? descarregou, né? Só descarregou. Eu falei aqui, assumi a minha postura, até porque Deus sabe da gente, né? Verdade. E eu sou, assim, um pouco mais tenso no trânsito mesmo, mas melhorei 80%, 90%, não tenho dúvida alguma. Mas uma preocupação que hoje a gente tem, não só comportamental externa, mas também com essa violência. Sim. Né? Você não sabe, na hora que você reage contra um outro motorista, o que vem do outro Da reação carro. dele, Da reação. pode ser então, pior. eu, quando explodo dentro do meu carro, tranquilo, ali, vidros fechados, né? Faço a minha bronca, a minha reclamação. 30 segundos. Não vou esquecer essa. Vai, Gadareno. Pensa, conta. Outro ouvinte aqui, ó, rodoviária acompanhando a gente. Muito obrigado, meu querido ouvinte. Ele diz assim, eu vejo cada situação no trânsito que só Jesus Cristo mesmo. É isso mesmo, ouvinte. A coisa realmente é difícil, é sofrida. Aqui, ó, outro ouvinte que é motorista carreteiro. E trabalho aqui em tal lugar, pediu para não falar, ok. Aqui é horrível, JR, o tempo todo, entendeu? Aqui tem gente, motorista apontando arma, um monte de coisa terrível. Meu querido, que Deus te guarde aí então. Se tem esse nível, meu Deus do céu, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Outro ouvinte dizendo, JR, eu sou motorista de caminhão. Tá muito complicado. Meu marido, não, é o seu marido que é motorista de caminhão, né? O marido dela que é motorista de caminhão. Meu marido agora vai às 4 da manhã porque acham que lugar de caminhão não é na rua e do nada jogam um carro em cima dele e parar um caminhão pesado é um perigo, porque tem um horário realmente, Sim. Os horários em que eles podem andar, então tem que sair de casa cada vez mais cedo, talvez não à toa com tantos assaltos aí, roubos a cargas nesse tempo. JR, aqui ouvinte dizendo que a esposa é motorista de ônibus, ele foi assassinado por ter discutido com um motoqueiro no trânsito. O motoqueiro seguiu ele até a garagem, olha, passou tempo, hein? Deu tempo, não deu, pastora? Ele seguiu até a garagem, foi lá e soltou o tiro nele, o camarada morreu na garagem do ônibus. Meu Deus do céu, eu agradeço aqui os nossos ouvintes, a opinião de cada um deles. Outro aqui dizendo, eu sou rodoviário, já apontaram a arma para mim várias vezes no trânsito, ele é motorista de ônibus. Sofrido, gente. Muito. Entendeu? Nós estamos falando aqui que de dia a dia, difícil, complicado. Daqui a pouquinho nós vamos orar aqui pela família do Brian, porque isso aqui não tem volta. A pessoa diz assim, olha, nunca mais eu brigo no trânsito. É uma decisão nossa hoje. Isso é uma decisão. Eu não vou abaixar o vidro do carro, xingar a pessoa, mostrar dedo, gritar, soltar o carro em cima. Não pode. Isso é uma decisão. Uma decisão, olha, não farei mais isso. Mas como? Olha, só com Jesus. Se depender de você, da sua carne, você vai querer ter vingança. Vai querer ir atrás, mas hoje, escutando tantas histórias, eu acho que quem está no trânsito agora, nervoso, tem que acalmar. Nós vamos orar daqui a pouquinho pela família do Brian, para que Deus dê a eles o consolo do Espírito Santo, porque isso é só um milagre. O milagre de nos acalmar é também um milagre de trazer consolo e paz ao coração da família. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos. Philip Rivers é um bem-sucedido jogador de futebol americano e ele é cristão. Em uma recente entrevista, ele destacou que um dos segredos para o sucesso do seu casamento foi a decisão de ter permanecido virgem até a sua noite de núpcias. Permanecer puro, ser casto, foi muito importante para nós, disse ele, que tem 8 filhos e conta que seu casamento continua tão feliz quanto antes.
Você acha que manter-se puro até o casamento deixou de ser importante para os jovens cristãos de hoje? Qual o segredo para aguentar as pressões tanto da sociedade quanto as do próprio corpo quando a questão é a virgindade? Por que para Deus sexo é apenas no casamento? Nós vamos discutir esse assunto com você, ouvinte amado, e com os nossos debatedores. Eu quero parabenizar, né, o nosso amigo, e eu tive o prazer de no casamento de uma filha minha que foi pro altar virgem, eu dar de presente ao meu genro uma aliança por causa da fidelidade dele. Agora, quando eu leio que no meio dos cristãos, uma pergunta, né? No meio dos cristãos deixou de ser importante, não é que deixou de ser importante, mas as pressões que eles estão vivendo é terrível. Por outro lado, eu deixo aqui uma orientação que se você consegue se manter casto até o casamento, a tendência do seu casamento dar certo é muito, muito maior do que para aquele que vive testando, experimentando, né? Isso pode trazer, isso traz um problema sério para dentro do casamento. Então, é importante vencer essas pressões e realmente se manter fiel até o casamento. Verdade. Sabia, pastor, que as estatísticas, uma estatística de mais ou menos 2.000 por aí, 60% dos jovens cristãos, 60%, isso é comprovado por estatística, eles têm a vida sexual ativa. E aí eu pergunto, tem influência? Tem. Mas eu penso que tudo na vida depende de uma decisão. Daniel não propôs lá na Babilônia não se contaminar. Ele estava sozinho num reino pagão, completamente distanciado de Deus. Ele propôs no coração. É uma questão de proposta, que você propõe no seu coração. É uma questão dessa orientação. Certamente sua filha foi orientada. Ela viu o exemplo seu, o exemplo da mãe. Isso é muito importante. Os pais falarem, ensinarem a palavra, entendeu? Passarmos, pastores, passar isso para os adolescentes. É remar contra a maré? Sim, mas quem vai aplicando a verdade aos corações e às mentes é o Espírito Santo. Então nós precisamos, como pastores, investir mais nisso e falar sobre isso. Eles vão torcer a cara? Vão torcer. Quer ver uma coisa que eu falo para os adolescentes? Qual a idade você acha que deve namorar? Ah, pastora, com 13 anos eu estou namorando. E você acha que você tem maturidade para namorar? Não, tem menos, tem pessoas com menos idade namorando. Não tem maturidade. O adolescente, ele se envolve muito na paixão. E é quando vem tudo, vem o sexual, vem o físico muito intenso. O jovem cristão, ele tem que pensar primeiro no plano espiritual, em segundo no emocional, em terceiro no físico. Porque o mundo faz o contrário. Primeiro é o beijo, primeiro é o abraço, primeiro é a trança, depois que vai pensar nessas coisas. Porque o físico, quando ele entra em primeiro lugar, ele é muito forte entre o jovem. Então não se vê o emocional, não vê quem é essa pessoa, não vê quais são os valores dessa pessoa, como é que essa pessoa vai reagir com você quando for contrariada, e o espiritual fica lá pro final. Então nós precisamos, é uma questão de decisão. É difícil? É. Mas quando Deus coloca limites para você, jovem, na Bíblia, é porque Deus sabe o que é melhor para você. E nada que está na palavra de Deus é impossível de ser cumprido, verdade, Marcela? Não é impossível. Mas é por não se falar às vezes, por nós não debatermos isso com eles, às vezes vai indo na onda do mundo. Nós somos uma contracultura dentro dessa aí, como cristãos. Entendeu? Então acho que nós precisamos ser mais enfáticos, falar, não colocar um peso em quem já fez, nada disso, né? Mas vale a pena guardar? Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu tenho 2 filhos homens e uma mulher. Uma menina e um rapaz já casados também. Tanto ele quanto a noiva. E ela como noivo, casaram virgens. Estavam subindo pelas paredes? Nada disso. Por quê? Porque é uma questão de valores que foi passado. Quando eles entendem isso, o valor, ele introjeta na mente e vai embora. Entendeu? Nós temos que tomar cuidado. Nós estamos numa época da família moderna, né? As pessoas querem ser modernas demais. Quem é pastor de igreja sabe as demandas que enfrentam, por exemplo, quando você aconselha uma adolescente de 14 anos a não ter relação sexual e o pai e a mãe compram uma camisinha e mandam o namorado deitar no quarto com ela e ter relação e diz pro pastor, é melhor fazer em casa do que na rua. Quer dizer, você se encontra numa situação complicada. Agora, gente, a Bíblia nunca foi um livro de proibição. A Bíblia sempre foi um livro de proteção. Deus não proíbe, Deus protege. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser,
O livre-arbítrio está aí. Nem Deus vai colocar uma faca no meu pescoço e dizer não faz. Agora, se Deus diz que o sexo é bom no casamento, se chamasse um médico aqui, o médico falaria melhor do que eu na questão científica. É melhor por uma série de coisas. Você evita doença, você evita dor de cabeça, você evita passar na mão de um monte de gente, evita uma gravidez, evita um monte de coisa. Então Deus está proibindo? Não, Deus está te protegendo. Mas as pessoas preferem ver como proibição e não como proteção. E infelizmente, gente, aí não é uma questão só de ser evangélico, cristão ou não. Porque existem famílias que nem evangélicas são e a filha, o filho cresce e preservam virgens. E infelizmente nós temos pais, às vezes evangélicos, e estão incentivando seus filhos a fazerem isso. É perigoso demais. Dentro da estatística, pastor, desculpa, Sérgio, dentro da estatística também, de 4 jovens que têm a vida sexual ativa, um desses vai contrair uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E esse que contraiu essa doença, ele vai contaminar todos quantos se relacionarem com ele. Tá aí a troca de parceiro, pastor. O que ela faz? Então, quando Deus bota o limite, ele quer nos preservar disso tudo. Nos anos 70, se conhecia praticamente 2 ou 3 doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, nós temos pelo menos 19, sendo que a maioria delas não tem cura. Hoje o Ministério, a Saúde está aplicando vacina agora, parece que diminuiu a idade para 9 anos do HPV. Por que isso? É a forma errada de tentar preservar algo que vai ser uma contaminação geral, custosa para o Estado, custa bastante, entendeu? E por aí vai tudo isso que o pastor já falou. Então a regra, a palavra de Deus é para nos livrar do pior. Proteção. Serei rápido porque eu estou vendo a hora ali, mas a postura do Rivers foi assim, ainda mais brilhante porque ele convive no meio de esporte. Então, essa libido toda do jovem, ainda um jovem atleta, torna isso ainda mais difícil, né? E aí eu me lembro, eu que era repórter, cobri o dia a dia do Flamengo, um jogador, o Tita, ele era, de certa forma, até várias reportagens sobre ele, exatamente porque ele mantinha essa postura de casar virgem. Ele era mormon, não era mormon? Ele é mormon. Mormon, né? E então isso chamava a atenção, Sim. isso anos 80, Sim. anos 90, né? E ele tinha essa postura. E aí eu destaco Provérbios 13 e 20, que tem a ver também com o tema principal do nosso debate, que é quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Serve para esse assunto e serve para o primeiro também. Salmo 119:9. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os teus mandamentos. E o verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, eu tenho 21 anos, estou me guardando para o meu futuro marido que nem apareceu ainda. Aí as minhas amigas do mundo, elas dizem assim, você não sabe o que você está perdendo. Aí eu digo para elas assim, vocês não sabem o que vocês já perderam. Excelente. Diz aqui a nossa querida ouvinte, gente, tem resposta sempre, tem uma boa resposta, viu? Sempre tem uma boa resposta para você avaliar, pensar, trazer a sua reflexão sobre esse assunto, que afinal de contas, quero dizer isso agora, especificamente para o jovem, dizer para você o seguinte, olha, é a sua vida que está em jogo. Alguém pode dar opinião, mas esse alguém não vai viver a sua vida. Alguém vai falar para você ir, fazer, mas esse alguém não vai junto, é igual o Waze. Entendeu? O Waze dá opinião na nossa vida, mas não vai junto. E manda para caminho errado. Entendeu? Pois isso que eu tô falando. Vira aqui, aí quando você virou errado, você fala, Waze, ele fala, já fui. As pessoas não vão juntas com você, não. A decisão tem que ser muito pensada, fruto da sabedoria, da graça divina que a Bíblia nos traz. Tá tudo na Bíblia. A gente tá só lembrando. Meu pai me falou pra eu namorar na hora certa. Minha avó me ensinou, quem não quer casar não namora. Mas eu me envolvi com um rapaz, perdi a inocência, minha paz. Histórias de ilusões e decepções que eu não imaginei jamais. Ele brinca comigo e com meu coração, termina comigo e me pede perdão. Eu tenho um chamado e ele vive dizendo que não. Ele brinca comigo e com
Ana Brum e a Estila compartilhando conosco aqui. O meu pai falou, palavra clara pro coração de todo mundo. Nós vamos orar juntos agora, vamos pedir aqui a bênção do Senhor. O Bispo Sérgio vai orar conosco. Vamos apresentar os nossos temas todos diante de Deus em oração. Quem está na luta, quem está na batalha. Vamos orar por aqueles que têm sido influenciados e precisam aprender a se posicionar. Posicionamento diante de Deus. Vamos orar pela família do Brian Eduardo, vítima nesse trânsito terrível, nessas brigas de trânsito, conforme nós conversamos hoje aqui. Por aqueles que vivem no trânsito, vamos orar, irmãos. Apresentemos o nome desses queridos diante de Deus em oração. Vamos orar por aqueles que se preservaram, mas também por aqueles que erraram tanto na vida. Mas hoje tem uma oportunidade de um recomeço, de uma nova história na presença de Deus. É um processo longo, difícil muitas vezes, mas não é solitário. Deus nunca nos deixa. Quando Deus faz a obra em nós, Ele está ao nosso lado fazendo a obra. Você não está sozinha debaixo de uma pressão muito grande. Deus está com você. E essa música lembra que a gente tem um chamado, um propósito de Deus na nossa vida. E você precisa estar ao lado de alguém para cumprir a missão que Deus te deu. Cuide muito bem do seu coraçãozinho. Vamos orar como temos orado também todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por tudo que o Senhor faz e tem feito na nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor tantas outras pessoas que estão vivendo uma crise existencial. Meu Deus, por ter compartilhado a sua amizade, o seu relacionamento com pessoas que não têm um bom hábito. Meu Deus, mas que os cristãos sejam influenciadores para essas vidas, que essas vidas se rendam a Ti. No nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor a vida dessa família, a família do Brian, que perdeu seu filhinho nesse trágico momento, meu Deus, do trânsito. Meu Deus, que dor é essa que essa família está sentindo? Tem misericórdia. Só o Teu Espírito Santo pode confortar e consolar essa família. Por mais que tenhamos palavras e palavras, nós não vamos conseguir preencher esse vazio que ficou do Brian. Deus, tem misericórdia dessas vidas que estão no trânsito, sem paciência, sem domínio próprio, tirando vidas, Pai. Tem misericórdia. Meu Deus, leva uma educação para o trânsito, Pai. No nome de Jesus, levanta as nossas autoridades para estabelecer um curso, algo que mude esse comportamento. E o melhor, entra na vida dessas pessoas, Pai. No nome de Jesus, queremos colocar a atitude desse Felipe que se preservou. Pedimos a Tua bênção sobre a vida desses jovens que estão vivendo a pressão do sistema, meu Deus, e que muitas vezes acabam cedendo, mas tem misericórdia e muda esse comportamento. Nos instrui como pastores para instruir a esses jovens, a nossa juventude, no nome de Jesus. Agora, toma os nossos policiais, toma as famílias enlutadas, enfermos que estão nos ouvindo nessa hora, leva a cura, Pai. Envia o anjo da cura lá agora para os presidiários, para Te conhecerem. Meu Deus, esses motoristas que estão a cada dia no trânsito, meu Deus, e agora toma a nossa saída desse lugar. Livra-nos de todo mal, dos crimes de sangue, dos homens sanguinários, das balas perdidas. Nos dê um retorno de paz. Meu Deus, no nome de Jesus, nos entregamos em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.